E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente já falou, né, sobre a formação ali das alianças militares e do contexto dos antecedentes da guerra, né? Então, hoje a gente vai discutir, né, propriamente o início do conflito e os momentos iniciais, né, que colocam aí as potências do eixo e dos aliados, né, em conflito direto, tá? Então, esse tema, né, esse conteúdo tá lá no tema 3 da unidade 3. Então, é importante que vocês leiam, tá? É muito importante que vocês façam a leitura do tema completo, façam anotações, né, grifem as partes mais importantes, tá? Dúvidas, me enviem lá no Google Class para a gente poder ir dialogando. Vamos lá para nossa aula para a gente começar. Então, pessoal, recapitulando, né, a gente tem de um lado, né, a formação das alianças entre os países composta ali pelas ditaduras totalitárias, né, no caso o nazifascismo, né, então nós tínhamos o eixo composto pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão, né, ali os cabeças dessa aliança, e do outro lado, a priori a gente vai ter Inglaterra e França, né? Os Estados Unidos só entrariam de fato na guerra em 1941. Então, inicialmente nós temos esses dois lados dos conflitos. Então, o eixo de um lado, os aliados do outro, né? E como é que como é que se chegou então ao conflito propriamente dito? Porque a Alemanha vinha, na verdade, né, ali, o crescimento do nazismo na Alemanha, a formação dessas alianças já indicava uma tensão crescente, né? Mas a grande, vamos dizer assim, o centro da questão toda estava justamente no fato de que, principalmente para os aliados, no caso, organizados na Liga das Nações, havia o receio, né, de uma guerra de proporções semelhantes à que havia ocorrido lá em 1914 e 1918. E é por conta disso que a gente vai ver aqui que uma série de ações que foram tomadas pela Alemanha, né, ali imediatamente antes do conflito, levaram inevitavelmente à guerra como nós já conhecemos, tá? Então, os motivos que levam aos conflitos se iniciam antes de 1939, né? Então, quer dizer, a gente já tem uh, um dos principais fatores, o avanço territorial alemão, né? Então, quer dizer, de acordo com que a Alemanha, né, a Alemanha nazista vai expandindo seus territórios e desrespeitando as cláusulas do Tratado de Versalhes, essa tensão ela vai se aprofundando e ainda que a Liga das Nações evitasse enfrentar diretamente, né, se opor abertamente à Alemanha, isso leva a um ponto, vamos dizer assim, inevitável ali que foi a, a tomada lá da Polônia, que é o que marca de fato o início desse conflito. Tá? Então olha só, essa expansão territorial ela se inicia ainda lá em 1936, quando a Alemanha passa a ocupar a Renânia. A Renânia é uma região ali próxima da Bélgica, né, que já existia, que já era ocupada anteriormente, mas que após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, né, determinava que a Renânia não poderia ser militarizada, né? E o Hitler ele desrespeita esse tratado e invade, né, ocupa a Renânia e coloca ali forças militares, rompendo com o Tratado de Versalhes. Novamente, boa parte dessas anexações que a gente vai ver a partir de agora, a Liga das Nações preferiu não intervir justamente com o medo de que eventualmente essa intervenção levasse a um conflito maior, tá? Também havia a esperança, né, de certa forma, de que o Hitler ele parasse em algum momento ali, né? E aí aos poucos percebeu que não havia essa intenção, né, no pensamento do Hitler, certo? Então, em 1938, o Hitler ele é praticamente aclamado, né? O Hitler coloca as tropas, né, e vai até a Áustria, onde ele é praticamente aclamado, e aí ele passa a anexar a Áustria ao Império Alemão, certo? Ele praticamente não encontra resistência, e aí você vê que todo esse processo de expansão territorial, pessoal, faz parte
daqueles dois conceitos que a gente já comentou anteriormente. Por isso que é muito importante você ter visto a primeira parte da aula. Se não viu, por favor, vá lá e assista a aula sobre a primeira parte aí da Segunda Guerra Mundial. Que é o quê? Que é a expansão, né, do chamado espaço vital, tá? O espaço vital, ele passa a ser materializado a partir da anexação desses territórios de população germânica, né, também ligando esse ideal de espaço vital ao pensamento lá do pan-germanismo. Então, quem não viu a aula sobre lá o nazismo, veja, né, veja a aula sobre o nazismo, veja a primeira parte da aula sobre a Primeira Guerra Mundial para entender o que é esse espaço vital. E então o Hitler vai anexando esses territórios que tinham, né, uma população alemã que na sua concepção faziam parte dessa nação ariana, e que a construção desse terceiro Reich ele necessariamente passaria por essa anexação, né? Então, quer dizer, se tem a anexação da Áustria, havia claramente a intenção do Hitler de anexar a Tchecoslováquia, e a Liga das Nações, né, a Grã-Bretanha, né, a França, viam essas anexações com certo temor. Então, há uma interferência na tentativa de anexação da Tchecoslováquia, e aí você vai ter a chamada Conferência de Munique, lá em 1938, né, que seria basicamente uma reunião onde essas nações vão tentar negociar com Hitler um fim para aquele avanço territorial, né? E claro, o Hitler aceita, assina o acordo e tudo mais. E aí a Conferência de Munique entregava os Sudetos, né? Que é a região da região tcheca ali, da Tchecoslováquia, entregava ao Hitler, e ele se comprometeria de certa forma a parar, né, a expansão em direção aí a leste, né? Ele aceita, os Sudetos são entregues à Alemanha, então você vê que o Império Alemão ele já cresceu bastante, né? Mas aí o Hitler conquista o restante do território tcheco em 1939, e o lado eslovaco, né, que é a Eslováquia, ele se torna independente, e ali se estabelece um governo aliado, né, um governo satélite da Alemanha. Então, quer dizer, você vai ter um aliado muito importante, aliado aos nazistas, enquanto que o território tcheco ele é totalmente tomado. Então você vê que o Hitler foi avançando, né, rompendo com os tratados, com os acordos que haviam sido destinados. Então, rompe com o Tratado de Versalhes, rompe com a Conferência de Munique, né, e passa e continua expandindo esse território. Em 1939 ainda, pessoal, o Hitler ele passa então a fazer um pacto, né, o chamado de Pacto Germano-Soviético, né, que é o pacto que ele faz com o Stalin. Então o Hitler ele se aproxima do Stalin, basicamente um pacto de não agressão. Então a ideia era que era garantir, e isso é um fator muito importante na estratégia militar, era que o Hitler não lutasse em duas frentes, né? Já que a Alemanha ela se localiza na região central da Europa, era importante evitar a chamada guerra de duas frentes, né? Guerra de duas frentes é quando você tem um inimigo cercado, né? Luta de um lado e do outro. Isso é muito ruim, porque é mais difícil de defender o território, às vezes não tem tropa suficiente, e a Alemanha, de fato, né, não tinha condições de enfrentar duas grandes potências, né, uma de cada lado. Se a gente pensar a Inglaterra e a França de um lado e a União Soviética do outro. Então o Hitler ele resolve se aproximar do Stalin, e eles assinam o acordo chamado de Pacto Germano-Soviético, que era um acordo de não agressão. A ideia era, o Stalin não iria intervir, né, nas guerras aí tomadas aí pelo Hitler, tá? E em troca o Hitler entregaria parte da Polônia, né, à União Soviética. Parte essa que pertenceu, né, na verdade, pertenceu à União Soviética antes da Primeira Guerra Mundial, né, que foi, na verdade, usado como forma de se reconhecer a saída da União Soviética lá em 1917, né? Quem lembra lá da Primeira Guerra Mundial, a União Soviética sai, a União Soviética não, era a Rússia, né? A Rússia sai em 1917, e aí, para reconhecer a sua saída, ela entrega parte da Polônia à Alemanha, e aí a Alemanha reconhece a saída da Rússia da guerra, né? Isso em 1917. Então aqui o que é que o Hitler fazia? Devolveria parte
da, da Polônia à União Soviética se a União Soviética não intervisse na invasão aí da Polônia. Inclusive, na verdade, a União Soviética vai invadir a Polônia juntamente com Hitler, praticamente, né? Então, quer dizer, a priori a ideia era um pacto de não agressão. Então, a Inglaterra não, a União Soviética não iria agredir a Alemanha, né? Dentro desse processo, tá? Então, a garantia do pacto germano-soviético já foi o suficiente para que o Hitler pudesse colocar em prática, né, de fato, o início do seu plano, de fato, de tomada desse espaço vital. Né? E esse espaço vital, ele fazia parte ali, claro, né, da Polônia. Então, o Hitler vai, em 1º de setembro de 1939, invadir a Polônia na região do corredor polonês. Né? Quem lembra lá também, de novo, da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, ele criou o chamado Corredor Polonês, que é uma faixa de terra que pertence à Polônia, mas que corta o território alemão, dividindo a Alemanha em duas partes. Então a Alemanha ela ficava dividida em duas partes, cortada ali pelo Corredor Polonês. E aí o Hitler resolve então retomar essa região, invadindo a Polônia em 1939. Aqui, ó, um mapa só para a gente conhecer um pouco de como é que estava, né? Como é que é esse avanço do Hitler ali nos primeiros 2 anos da guerra, ali, né? Entre 1939 e 1940. Aqui a gente já tem a invasão do Hitler na União Soviética, a gente vai ver isso mais à frente, mas aqui, por enquanto, a gente vai comentar isso aqui. Ó. Então a gente tem aqui a Alemanha, não sei se dá para ver direito aí, né? Mas aqui, ó, aqui é o corredor polonês. Então você tem aqui o corredor polonês e a continuação aqui, né, da Alemanha. Então quer dizer, era justamente isso aqui que o Hitler vai invadir. Ó. Essa primeira setinha aqui é justamente aqui o chamado Blitzkrieg, né? Blitzkrieg, que foi a guerra relâmpago, o ataque relâmpago da Alemanha nazista contra a Polônia. Então o Hitler já tinha anexado a região aqui da Renânia, né? Aqui, ó, a Áustria foi anexada, certo? A Tchecoslováquia passa a ser, né, uma parte ocupada pelos nazistas e outra parte governo colaboracionista. E aqui a gente tem, ó, aqui a invasão da Polônia, né? Aqui basicamente estão todas as batalhas da guerra. Depois o Hitler vai expandir seus territórios, certo? Aqui, ó, na região da Iugoslávia, vai avançar em direção aqui, ó, a Noruega, a Suécia, né? Que é a região aqui da Escandinávia, né? Aqui, ó, a Dinamarca. Então, rapidamente, Dinamarca, Áustria, Tchecoslováquia, Renânia, Polônia e a Noruega foram invadidas, né, tomadas pelos nazistas, e rapidamente o Hitler também vai partir para a França, né? Então quer dizer, você vê que o Hitler ele buscou agir de forma rápida, né, e precisa, muitas vezes, para impedir que esses países tivessem tempo para se reorganizar suas defesas e assim resistir, tá? Então olha só, a gente tem o conflito, né? Então em 1º de setembro de 1939 nós temos a Blitzkrieg, né? O que é Blitzkrieg, professor? Blitzkrieg, pessoal, é guerra relâmpago, né? Foi um ataque relâmpago, não esperado, né? Basicamente sem declaração oficial de guerra. O Hitler ele vai utilizar, né, uma força bastante vigorosa contra a Polônia, né? E o objetivo da Blitzkrieg é ser um ataque rápido e devastador, né? Então nós temos geralmente um bombardeio aéreo, né, seguido por tanques, né, que vão abrindo espaço e seguidos pela infantaria, né, artilharia, que são os soldados, né, ocupando e tomando os territórios. Então quer dizer, é para ser um ataque rápido, um ataque violento, né, extremamente massivo, já que você tem bombardeios, tanques e em seguida os soldados que seguem, né, esse processo. Justamente para não haver resistência, ou ainda para fazer com que a resistência seja mínima, né? Então, isso em setembro de 1939. Como a Alemanha já tinha anexado ali, basicamente, né, boa parte do Báltico, né, Áustria, Tchecoslováquia, Renânia, já tinha avançado bastante, no final do ano, né, o exército nazista já havia avançado. Enquanto
O Hitler ele invade a Polônia ali pelo oeste, né, ali do norte, pelo oeste, a União Soviética retoma, né, a parte leste que ficava destinada a ela pelo acordo lá, pelo Pacto Germano-Soviético, né? Então, quer dizer, rapidamente a Polônia é tirada da guerra, né? Ela praticamente não começa. A Inglaterra e a França, já em 1939, haviam assinado o tratado com a Polônia, né? Justamente observando a expansão alemã, né, na Europa Central, a expansão nazista, a França e a Inglaterra vão assinar um tratado com a Polônia, né, que era de defender, né, de aliar-se à Polônia em caso de agressão alemã. Já porque já se previa que provavelmente o passo seguinte seria a tomada da Polônia, né? O Hitler já havia conquistado a Áustria, a Tchecoslováquia e a Renânia, e de fato foi isso que aconteceu lá em setembro de 39. Então, com a invasão nazista na Polônia, tanto a Inglaterra como a França se viam, né, ali obrigadas, né, por meio desse tratado, a declarar guerra contra a Alemanha. E é isso que acontece. Então é aí que a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, né, quando a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha, e aí você vai ter o início desses conflitos, né? Em 1940, rapidamente, como eu falei, como eu mostrei, né, a Noruega, a Dinamarca, né, elas são conquistadas pelo eixo, né, no caso aí principalmente pela Alemanha, juntamente com a Itália, e aí o Hitler também, juntamente com seus generais ali, bolam, né, a estratégia para invadir rapidamente a França. Então, basicamente, o que seria feito? Você vai enviar um contingente de tropas para a região da Bélgica, ali a região da Holanda, com o objetivo de chamar a atenção dos aliados. Enquanto isso, um outro contingente daria a volta. Deixa eu pegar aqui o mapa, só para vocês entenderem. Ó, aqui, ó, né? Então, a ideia era trazer a atenção dos aliados para essa região mais ao norte, enquanto que as tropas nazistas fariam o caminho aqui, ó, né, pela região um pouco mais ao sul, né? E aí invadiriam a França praticamente sem resistência. E é isso que acontece. Em 1940, o Hitler rapidamente consegue invadir a França, né? Não deu tempo praticamente de organizar uma resistência ou de organizar uma retirada rápida. Então Paris é tomada, né? Eles inclusive chegam a hastear a bandeira nazista, né? na Torre Eiffel. Inclusive aqui a foto, né? O Hitler, né, e seus generais aqui em frente à Torre Eiffel, né? E a França fica dividida, né? O norte ocupado pelos nazistas, né, com sede do governo lá em Paris, enquanto que o governo ao sul, entre aspas, independente, mas chamado de governo colaboracionista, porque era um governo pró-nazista, né? Sediado na cidade de Vichy, né? Daí chamado de governo colaboracionista de Vichy. E aí fica basicamente a França ficava ali quase neutralizada. Apesar de a França ter, quer dizer, isso vale para todos os territórios, né? Tanto a França como a Polônia, apesar de terem sido invadidos, apesar dos nazistas terem conseguido um êxito muito rápido, esses locais ainda vão manter, né, uma forte resistência ao domínio nazista, tá? Então, quer dizer, na França você vai ter sim uma resistência bastante constante aí desses governos, não no governo propriamente dito, né, mas dos cidadãos que não apoiavam a colaboração com os nazistas, né? E quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de prisão, né, de abrigo que era dado aos nazistas, a deportação de judeus, né, e perseguição de opositores do regime nazista, tá? Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, assim, o início do conflito se dá dessa forma, né? Você tem um início bastante rápido, né? Então, quer dizer, em menos de um ano, o Hitler já havia avançado bastante na Europa, quer dizer, né, a partir da Blitzkrieg, né, contra a Polônia, então a partir de 1939, no final de 1940, o Hitler já tinha avançado bastante
por toda a Europa, conquistando e estabelecendo governos colaboracionistas em outros locais, tá? Então na próxima aula a gente vai comentar mais sobre a entrada dos Estados Unidos e também da União Soviética na guerra, né? Lembra que o Hitler assinou o Tratado de Não Agressão, mas a União Soviética vai entrar e a gente vai entender por quê. E aí vamos por partes, né? Até o fim da guerra, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.